Fala pessoal, eu sou o professor Dailson e começando mais uma aula de biologia, vamos falar sobre o filo Chordata. Na verdade, vai ser o resumo dos Chordatas, apenas para a gente contextualizar esse importante filo. O filo Chordata leva esse nome porque todos os indivíduos que estão classificados nesse grupo, eles possuem uma estrutura chamada notocorda. Essa notocorda ela pode estar presente apenas na fase larval, como é o caso dos urocordatos, apenas numa parte, um resquício na cabeça, que é o caso dos cefalocordatos, ou, na maioria dos cordatos, essa notocorda ela vai dar origem à coluna vertebral. Então, serão os animais vertebrados. Então, já que eu falei disso, vamos ver como que fica a classificação, então. Então, pego o grupo dos cordatos e divido em dois grupos. Aqueles que possuem coluna vertebral, ou seja, a notocorda deu origem à coluna vertebral. Então, eles são os eucordatos, verdadeiros cordatos, ou animais vertebrados. E nós temos os protocordatos, proto de inicial, primitivo, os cordatos que ainda não têm essa coluna vertebral, que são divididos em dois grupos, que são os urocordatos e os cefalocordatos. Então, dentro dos vertebrados, a gente vai observar agora que existem uma classificação que a gente pode dividir em dois grupos, que são os vertebrados que possuem mandíbula, essa articulação na boca, né? Então, os que não têm mandíbula são chamados de agnatos, animais vertebrados sem mandíbula. E os que possuem mandíbula são os gnostomatas. Os agnatos vão se destacar, por exemplo, as lampreias e feiticeiras, animais aquáticos que têm essa boca circular mais para a região ventral, mais para baixo mesmo do corpo do animal. Já os gnostomatos, aqueles que possuem a mandíbula, a gente vai encontrar a superclasse Pisce, que são os peixes, e os peixes podem ser divididos em duas subclasses, né, em duas classes. A gente vai ter os peixes cartilaginosos, como exemplo o tubarão, e os peixes ósseos, né, que possuem escamas, né? Então a gente tem aqui na nossa região o conhecido tambaqui, por exemplo, tá? E aí temos a outra classe que é a superclasse tetrápoda. Então veja, filochordata, vertebrada, gnostomata e agora tetrápoda. Tetra de 4 e podo de pés, então 4 pés, animais que possuem 4 patas, vamos dizer assim. Então nós temos aqui a classe anfíbia, a classe reptília, a classe das aves e a classe mamália. Então nós temos 4 classes aqui de animais vertebrados que possuem 4 apêndices ou 4 patas, né? Já os peixes também são vertebrados, mas eles não têm essas 4 patas, assim como os gnostomatos ou os agnatos, que são animais vertebrados, mas que não possuem a mandíbula. Então, essa é a classificação que nós temos aqui para os animais vertebrados. Então, vamos ver um pouquinho como que fica, né? Essa aqui são os urocordatos, que são chamados de ascídeas, né? Que nós temos aqui a estrutura desse animal, um animal bastante primitivo, né? Ela só apresenta a tal da notocorda apenas na fase larval. Como eu disse para vocês, é um animal filtrador. A água entra no animal, então ela já vai direto aqui para o trato digestivo do animal, que ele vai fazer a filtração da água, né? Então, parte da água, ela sai aqui pelo átrio. Mas parte do que estava retido na água, ela vai para o trato digestivo, onde vai ocorrer a digestão e a liberação das fezes pelo ânus e também eliminado junto com a água. Aqui nós temos um cefalocordato, um anfíoxo, né? Ele parece um peixe, mas ele não tem coluna vertebral e também não tem esses apêndices, não tem patas, né? Mas ele tem um pouquinho de notocorda na fase adulta, por isso o animal cordato. E os cordatos verdadeiros ou vertebrados, que como eu disse para vocês, nós temos os peixes sem mandíbulas, que eu nem gosto muito de chamar de peixe, porque não estão na superclasse Pisce, né? Mas são os gnostomatas, que é o caso das lampreias e feiticeiras. Aqui nós temos os peixes cartilaginosos, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Observe que, dentro da escala evolutiva, a gente observa um parentesco maior entre répteis e aves, né? Algumas classificações mais recentes até excluem a divisão ave, como se todas as aves, na verdade, não passam de répteis com penas, tá? Mas, como a gente está estudando para o vestibular, é muito importante a gente também manter essa diferenciação, né? As aves, elas são descendentes dos répteis nesse contexto, se houver uma classe específica para as aves. Assim como os mamíferos também são descendentes de répteis. Vejam que aqui nós temos um réptil primitivo, que deu origem aos répteis atuais, às aves e todos os mamíferos, ok? Então, gente, era isso, né? É um grupo bastante extenso, eu precisaria de uma aula para falar de peixes, uma aula de anfíbios, uma aula de répteis, uma aula de aves e uma aula de mamíferos. Então, ficam para próximas aulas. Então, espero que vocês tenham entendido o contexto da classificação do filo Chordata. Então,
Eu espero que vocês tenham também gostado da aula, acompanhem as próximas aulas e a gente se vê.